nossas Bíblias em Marcos 5. Marcos 5, 21. Que diz o seguinte: E, passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome de Jairo, e, vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhes imponhas a mão, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes, cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou a sua veste. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Tu vês que a multidão te aperta e dizes: Quem te tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que tinha feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada dessa tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: Não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhe: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse: Menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Amém? Meus irmãos, se eu perguntasse aqui nesta noite, quem aqui sente medo? Eu acredito que a maioria de nós aqui iria responder que sente ou que já sentiu. Mas sempre vai ter aquele que vai bater no peito e vai dizer: medo? Eu não sinto medo de nada, não. Tá certo, você não sente medo de nada. Mas todo ser racional, ele vai sentir medo de alguma coisa. Para essas pessoas que dizem que não sentem medo de nada, basta que elas tenham alguém com quem se importar. Um filho, por exemplo. A partir desse momento, ele vai ter medo de que algo de ruim aconteça com essa pessoa, ele vai ter medo de perder a pessoa que ele ama, e por aí vai. De alguma coisa, essa pessoa vai ter medo. A ciência vai dizer que o medo é um sentimento natural, que ele serve como instinto de sobrevivência, porque sem o medo, nós perderíamos a noção do perigo. A ciência vai dizer que, como o medo é um sentimento natural, o primeiro tipo de medo que a maioria de nós aqui sentimos é o medo da morte. E se tem alguém que diz que não sente medo, em algum momento da sua vida, você já sentiu medo de morrer. Tem uma história que conta que um casal decidiu que iriam para um hotel no Caribe.
Esse mesmo hotel que eles iriam foi o hotel que eles tinham ido há 20 anos atrás na lua de mel deles. Só que, como a mulher desse homem tinha compromisso com o trabalho, eles não conseguiriam ir juntos. Então aquele homem foi na frente e ficou lá esperando por sua mulher. Quando ele chegou lá no hotel, quando ele chegou no quarto, ele percebeu que lá no quarto tinha um computador. E ele pensou, vou mandar uma mensagem para minha esposa, um e-mail para minha esposa. Ele começou a digitar o e-mail, só que naquele momento que ele digitava o endereço de e-mail dela, ele digitou uma letra errada. Então, ao invés de mandar o e-mail para sua esposa, ele mandou o e-mail para outra mulher. E essa mulher que ele mandou o e-mail tinha acabado de chegar em casa do velório do seu marido. Quando ela começou a ler aquele e-mail, ela caiu desmaiada. Aí o filho dela entrou no quarto, viu a mãe desmaiada, olhou para a tela do computador e foi ler o que estava escrito. E o e-mail dizia o seguinte: querida esposa, quero lhe dizer que cheguei bem. A viagem foi longa, mas eu estou aqui. E quero te dizer que não se preocupe, porque mesmo tendo chegado agora, eu estou fazendo de tudo para que você chegue aqui na sexta-feira também. Não precisa se preocupar. Eu espero que sua viagem seja tão agradável quanto a minha. E no final ele botou PS, não traga muitas roupas, porque aqui faz um calor infernal. Então, independente de quem seja, você já sentiu medo de alguma coisa. O medo é natural. Segundo a ciência, o medo também é um dos responsáveis pelo sucesso da nossa vida em sociedade. Por quê? Porque por causa do medo que a gente vai olhar para o lado antes de atravessar a rua, é por causa do medo que muitos vão evitar entrar em uma confusão, é por causa do medo que muitos, quando estão doentes, procuram um médico. O que é que a Bíblia agora vai falar sobre o medo? A Bíblia vai falar sobre alguns tipos de medo. Um dos tipos de medo que a Bíblia fala é aquele decorrente do pecado. Gênesis 3:10 vai dizer que depois de pecar, Adão se esconde de Deus porque sentiu medo. Também vai falar de um tipo de medo que é decorrente da falta de fé. Um exemplo, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas, mas porque sentiu o vento bater em seu corpo, o mar revolto, ele sentiu medo e começou a afundar. E qual é o nosso medo? A gente tem medo de quê? Talvez nós tenhamos chegado aqui dominados pelo medo, tomados pelo medo. Temos medo de não sermos bons o suficiente. Temos medo de não conquistarmos tudo aquilo quanto planejamos. Temos medo de perder aquilo que nós já conquistamos. Eu não sei. Eu sei que o medo é um sentimento terrível. E parece que a cada dia que se passa, nós temos abastecido o nosso coração com esse sentimento. Temos medo do amanhã por causa da crise financeira, temos medo da pandemia, temos medo das enfermidades, temos medo do que pode acontecer com o nosso país por causa da instabilidade política. Temos medo que os nossos filhos não sigam os caminhos do Senhor, porque cada dia que se passa, nós vemos os jovens se afastando mais da sua presença. Temos medo da violência, porque a gente lê o noticiário e a gente vê quão terrível está o mundo. Enfim, nós temos medo. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, em Salmos 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmos 56:3 vai dizer, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 55:22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Lamentações 3:57. Tu te aproximastes quando a ti clamei e dissestes, não tenha medo.
Da mesma forma que Cristo estendeu a mão para Pedro, quando ele estava prestes a afundar, ele estende a mão dele para mim e para ti e pergunta: por que você está temendo? O Criador do universo está dizendo que não tem razão para sentirmos medo. E eu sei que são muitas as razões que vêm para nos atemorizar. É o desemprego, é a violência, é algum problema na família, não importa. Nada disso tem o poder de calar a voz do nosso Deus, que diz nesta noite: não temas. O texto que nós acabamos de ler traz o relato de uma situação trágica que duas pessoas viviam. O texto vai dizer que depois de ser expulso de Gadara, Jesus atravessa o mar, chegando assim em Cafarnaum, onde ele foi calorosamente recebido. E mesmo em Cafarnaum, ele estando cercado por muitas pessoas, a Bíblia vai falar que duas pessoas se destacam: Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Mas quem eram essas duas pessoas? A Bíblia vai dizer que Jairo era líder da sinagoga. Já essa mulher era uma anônima. Jairo era um líder religioso. Essa mulher, pelo contrário, ela era rejeitada pela sociedade religiosa. Lázaro era rico, mas essa mulher tinha gasto todos os seus bens atrás de uma cura que até então não tinha alcançado. Jairo, ele teve o privilégio de desfrutar de 12 anos ao lado da sua filha, já que aquela mulher viveu os mesmos 12 anos com a doença que a impossibilitava de ser mãe. Jairo, ele fez um pedido público. Ele disse: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela viva. A mulher, pelo contrário, ela chega silenciosamente, discretamente e toca nas vestes de Cristo. O texto ele vai nos mostrar infinitas diferenças entre esses dois, mas também vai nos mostrar o que eles têm em comum. Ambos tinham muitos motivos para temer, mas eles tinham uma razão para acreditar: Jesus Cristo. E é por esta mesma razão que nós não devemos temer. É por esta mesma razão que nós devemos acreditar que as nossas causas impossíveis podem ser atendidas. Porque não importa o tamanho do meu sofrimento, não importa o tamanho da minha angústia, importa que Cristo é a esperança para aqueles que perderam a esperança. O que importa é que onde Cristo chega, milagres acontecem. Ele é aquele que diz ao vento para ele se acalmar. Ele é aquele que diz para o mar se acalmar. Ele é aquele que pega um endemoniado e transforma em missionário. Ele é aquele que traz a vida àquele que já está morto. Ele é aquele que faz cessar o fluxo de sangue. Então, o que é a minha? O que é a tua aflição? Perto do tamanho do nosso Deus. Eu sei que nós temos muitos temores, mas temos um Deus muito maior do que todos eles. A gente se acha forte demais, ou a gente acha que não sente medo de nada, ou que vai conseguir resistir. Mas nós somos como crianças que qualquer coisa pode nos assustar. Se não fosse o nosso Deus, o que seria de nós? Essa semana, sábado retrasado, eu estava conversando aqui fora, no anexo da igreja com o Vitor, e eu estou tentando, estou na peleja para tirar a habilitação de moto. Em nome de Jesus eu vou passar, já reprovei, mas eu vou passar em nome de Jesus. E Vitor dizia: Yuri, rapaz, sai de casa, pega a tua moto, fica treinando perto de casa, não tem nada não vai acontecer nada não. Quando foi no outro dia, eu vou ouvir Vitor, vou treinar. Peguei a moto, botei na entrada da garagem. A outra cena que eu lembro já era eu no chão, caído, com a moto. Me arranhei todo. Fiquei pensando, por que eu fui dar ouvido a Vitor? Passaram uns dias, eu pensei, vou vencer o meu medo, vou treinar. Quando eu subi em cima da moto, eu não consegui sair do canto. Meu coração começou a acelerar. Fiquei com medo que aquilo acontecesse de novo.
nós temos medo. Mas esses dois personagens vão nos mostrar o que nós devemos fazer com os nossos medos, com os nossos problemas, com as nossas aflições. A primeira coisa que eles vão nos ensinar é que nós devemos levar os nossos medos, as nossas aflições à presença de Jesus. Jairo, ele tinha um grande problema. Quando ele saiu de casa, a sua filha estava quase morta. E se isso já não bastasse, quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que era a sua única filha, e que ela tinha apenas 12 anos. Jairo não estava apenas perdendo uma filha, mas toda a sua linhagem estava morrendo. Segundo os costumes da época, uma menina virava mulher a partir dos 12 anos. Então Jairo estava vendo sua filha morrer e junto com ela também estava morrendo o sonho de vê-la se tornar mulher e de futuramente lhe dar netos. E no mesmo ambiente se encontrava uma mulher que tinha o sofrimento como sua companhia diária. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. 12 anos de noites mal dormidas. 12 anos de cria uma expectativa que vai ser curada. Não, deu errado. 12 anos de uma busca por uma cura que não chegava. Muito pelo contrário. Sua saúde, a cada dia que se passava, piorava. As suas finanças se esgotavam. Foram 12 anos vendo os seus sonhos morrendo pouco a pouco. Porque além dela estar morrendo, além dela estar perdendo sua vida, ela não podia gerar outras vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver dois personagens afundados em seus problemas, em seus sofrimentos, em suas causas impossíveis. E aparentemente não tem mais nada que possa ser feito. Eu acho que eles já tentaram de tudo. Certo? Errado. Ainda tem uma coisa que eles poderiam fazer e eles fizeram. O que foi que eles fizeram? Fizeram aquilo que nós precisamos fazer com os nossos problemas. Levar com urgência para a presença de Jesus. Parece estranho o que eu vou dizer agora. Mas às vezes os problemas, os medos, as aflições são boas. E quando é que elas são boas? Quando elas nos levam até a presença de Jesus. Às vezes, as aflições têm seu lado positivo quando elas preparam o nosso caminho para nos encontrarmos com Cristo. Quem aqui nunca passou por um problema e esse problema te aproximou mais de Deus? Eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou por isso. O problema é que muitos de nós só procuramos a Ele quando passamos por problemas. Tem uma frase que diz que Deus nos ama tanto que Ele sabe que nós só nos aproximamos dEle quando estamos passando por problemas, que Ele não permite que nós vivamos bonanças, vivamos apenas problemas para que nós não saiamos de perto dEle. Os problemas, quando nos levam para mais perto de Cristo, eles são fontes de bênçãos. Jairo, ele sabia que se Jesus fosse até a filha dele, estendesse as suas mãos e orasse por ela, ela seria curada. Aquela mulher sabia que se ao menos ela tocasse nas vestes de Cristo, aquele problema dela acabaria na mesma hora. Eles sabiam que a solução para tudo de ruim que eles estavam passando estava na pessoa de Jesus Cristo. Eles confiavam no poder de Cristo. Mas será que nós temos essa confiança? Será que nós acreditamos, nós confiamos que tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo? Será que nós acreditamos em seu poder, no seu cuidado, no seu amor para conosco? Será que nós não acreditamos que só estamos aqui de pé hoje porque até agora Ele tem nos sustentado? Eles acreditaram nisso e nós precisamos acreditar. Está com medo?
está sofrendo, está angustiado, a solução é: corre até a presença de Jesus Cristo. E quando chegar lá, o que é que a gente faz? A gente se prostra. Por tudo o que nós vimos aqui, nós podemos concluir que tanto Jairo como aquela mulher passavam por um momento bastante complicado. E nesses momentos de dificuldade, nesses momentos difíceis, a tendência é que nós também tomemos atitudes erradas, atitudes equivocadas. Mas mesmo passando por tudo isso, eles tomaram a atitude mais sábia que uma pessoa pode tomar em um momento de dificuldade. Se jogaram aos pés de Jesus e se humilharam diante da sua presença. Nós podemos ver nas Escrituras que Jairo tinha uma importância, ele era um homem importante. Mas naquele momento, nos pés de Jesus, ele estava declarando que Cristo era mais importante que ele, mais importante que as pessoas, mais importante que os líderes religiosos. Naquele momento ele estava declarando isso. Aquela mulher, a gente viu que ela sofreu por longo 12 anos, uma busca incansável que não levou a lugar nenhum, mas a gente vê que prostrada aos pés de Jesus, ela encontrou a solução para o problema, que ela vagou o mundo afora por tantos anos e não encontrou. Mas na presença de Jesus, ela encontrou. Eles reconheceram o poder de Jesus e se prostraram diante da sua autoridade, se prostraram diante dele. Lá, Jairo, em nenhum momento, ele tentou barganhar por causa da sua posição social. Muito pelo contrário, ele se humilha na presença de Jesus. Ele clamou com humildade. E é isso que nós precisamos fazer. E para conseguirmos, nós precisamos ter perseverança. Eles tiveram. E nós precisamos ser perseverantes. Nós vamos ver que eles não só clamaram a Cristo, mas eles clamaram com perseverança. O verso 23 vai dizer que Jairo clamava incessantemente. E tem um detalhe. Jairo estava angustiado. Sua filha estava à beira da morte e ele precisava de um milagre para ontem. Aí, no meio do caminho, aparece uma mulher angustiada que também estava passando por problemas. Isso faz com que os planos de Jairo sejam atrasados, atrapalhados, adiados, mas a gente vê que mesmo assim ele continua clamando. Mesmo depois que aquela mulher é curada, ele continua clamando. E mesmo depois de tudo isso, seus amigos chegam para ele e dizem a trágica notícia: Jairo, para que tu estás incomodando o mestre? A tua filha já está morta. Cristo vira para ele e diz: não temas. Por outro lado, a gente vê que aquela mulher do fluxo de sangue também precisou ser persistente. Ela estava doente, estava cansada, estava fraca. Para piorar a situação, ela era vista como impura e era rejeitada pela sociedade. Para piorar ainda mais a situação, diante dela tinha uma grande multidão. E o que ela fez com isso? O que ela fez com essa multidão? Ela rompeu. Sabe por quê? Porque tanto Jairo quanto essa mulher, eles tinham uma causa. E eles não estavam dispostos a desistir dessa causa. Será que nós estamos buscando a Deus? Será que nós estamos clamando com perseverança? Mas nós também precisamos buscá-lo com fé. Jairo, ele precisava de fé porque sua filha já estava morta. Aquela mulher precisava de fé para tocar as vestes de Cristo e, a partir daquele toque, ser curada da sua enfermidade. Porque, meus irmãos, tinha tanta gente ali, porque só o toque dela, através do toque dela, alguma coisa aconteceu. Porque o toque dela era cheio de fé. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que naquela multidão, muitas pessoas apertavam Jesus, mas somente uma pessoa o tocou. E foi justamente essa mulher. Tanto ela quanto Jairo não tinham dúvidas do que eles queriam.
Eles sabiam que aquela era a última oportunidade deles. Eles sabiam que precisavam de um milagre. E eles sabiam em quem depositar a fé: Jesus Cristo. E por último, quando nos prostrarmos diante da sua presença, quando levarmos os nossos problemas até a presença dele, quando buscarmos ele com perseverança, quando depositarmos nossa fé, a nossa confiança nele, nós veremos o quanto ele se importa conosco. O verso 33 vai dizer: mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aí o 34 vem e diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai em paz e ser curada da tua aflição. O verso 37 vai dizer: e ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. O 41 vai passar e vai dizer: e ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles assombraram-se com um grande espanto. Quando nós fizermos tudo isso, nós veremos o quanto ele se importa conosco. A gente vai ver que logo após o toque, Cristo vai dizer para aquela mulher: minha filha, você se sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. O texto também vai nos mostrar que depois de se prostrar na presença de Jesus e clamar, Jesus vai com Jairo em direção do seu problema, na direção da sua causa, na direção da sua aflição. E por que você acha que é diferente contigo e comigo? Por que você está com medo? Porque você está aflito. Corra em direção a Cristo. Se jogue nos pés dele, clame e ele irá contigo na direção do seu problema. Certa vez, falando desse mesmo texto, eu disse aqui que numa guerra tão importante quanto a quantidade de soldados, a quantidade de munição, é o posicionamento do campo de batalha. E que muitos especialistas em guerra vão dizer que quanto mais alto o território que o exército tiver, mais chances eles têm de ganhar. Mais vantagem o exército levará sobre o seu adversário, sobre o seu inimigo. Tão importante quanto o poderio bélico é a sua posição no campo de batalha. E como nós temos batalhado? Sabe qual é a maior posição que um crente pode estar? É de joelhos. De joelhos aos pés de Jesus. É lá que nós enfrentaremos nossas batalhas. É lá que nós conseguiremos vitória. Lá nós veremos que ele se importa com nossa dor. Todos os atos de Jesus vão convergir para isso que eu estou falando. Ele fez uma viagem pelo mar para poder libertar um homem que estava endemoniado. Caminhou no meio da multidão até a casa de Jairo. E no meio do caminho ele ainda parou para atender uma mulher que estava enferma. Ele se importa com a minha e com a tua dor. Com essa história, com essa passagem, nós também aprendemos que nós não precisamos temer aquilo que nós estamos passando e não precisamos temer as notícias mais que poderão chegar. O texto vai dizer que enquanto Jairo pelejava, chegaram para ele dizendo que sua filha já tinha morrido, que ele parasse de perturbar o mestre, porque para os mortos não tem mais jeito. Se ela tivesse viva, até tinha jeito, mas morta, vai fazer o quê? Eles até estariam certos, se não fosse um detalhe. Eles estavam na presença do dono da vida. Nós não precisamos temer. O problema pode até tentar roubar a nossa paz, pode até nos abalar, mas ele não tem o poder de abalar o nosso Deus. Por último, em Cristo, toda tristeza
se transforma em alegria. Onde Jesus chega, meus irmãos, chega com ele a cura, a transformação, chega a vida. Onde Jesus chega, a tristeza parte em retirada. Onde Jesus chega, nós exultamos alegres, exultamos de alegria. Quando ele chega, o mar tem que se acalmar. Quando ele chega, o vento tem que se calar. Quando ele chega, onde ele chega, a morte não tem a palavra final. Jesus, ele acalma não só a tempestade que nos cerca, ele acalma também a tempestade que se instalou no meu e no teu coração. Por isso, mais uma vez, eu digo, não temas. Não temas. Sabe por quê? Porque Cristo é a esperança para aqueles que estão com medo. Ele mostrou isso para aquele homem que não podia ser liberto. Ele mostrou isso para aquele pai que não podia ser ajudado. E ele mostrou isso para aquela mulher que não podia ser curada. Está passando por dificuldades? Está com medo? Confie em Cristo. Se jogue aos pés dele. Entregue os seus problemas a ele. Sabe por quê? Porque ele é o único que consegue transformar o nosso choro em riso. Amém?